Mais uma vez, estamos aqui no programa OAB em Foco, trazendo para vocês, telespectadores, advogados, as realizações da ordem, as novidades, discutindo assuntos, nesse formato agora mais dinâmico, com mais convidados em cada bloco. E hoje, para minha grata satisfação, eu tenho aqui como convidados nada mais, nada menos do que o presidente da 13ª Subseção de Teresópolis, Dr. Jefferson, e o vice-presidente, Dr. Rodrigo, a alta cúpula de nossa entidade aqui presente, fiscalizando o nosso programa, prestigiando o nosso programa, e nós não podemos iniciar de outra maneira que não comentando o recente acontecimento na nossa cidade, que foi a manifestação no dia 12, da qual a Ordem teve uma participação desde a convocação, e intensa no dia, enfim. E eu gostaria de já começar o programa pedindo ao Dr. Jefferson que fizesse uma avaliação dessa manifestação, desse movimento, desse grande acontecimento cívico, né, que está sendo chamado, né, que a gente teve nessa semana na cidade. Dr. Jefferson. Bom, na verdade, o que a gente vê o evento é que a manifestação foi extremamente importante para Teresópolis. Nós conseguimos reunir ali em torno de 4 a 5 mil pessoas e mostrou realmente que a cidade está mobilizada para esse momento que está vivendo. A cidade hoje vive essa questão política, questionando o prefeito, questionando os vereadores, questionando a administração pública. E essa manifestação popular apenas reforça todo aquele trabalho que está sendo feito lá na CPI, instaurada para avaliar se houve realmente alguma irregularidade penal e política praticada pelo prefeito. Então, essa organização que teve, essa reunião de pessoas que começou na Praça Olímpica, e ali nós tivemos um grupo enorme de pessoas, a parte da Igreja Católica, a Igreja Evangélica estava presente ali também, quer dizer, deu um tom bastante interessante para o evento, que mostrou que o evento realmente não é um evento de político partidário, mas um evento que busca a cidadania, busca o respeito do cidadão. Então, é um evento que tem como finalidade maior o respeito àquelas pessoas que foram vítimas e o respeito aos cidadãos de Teresópolis. Naquela sequência, todos saíram em passeata até a prefeitura, um movimento ordeiro. Tivemos o apoio da Polícia Militar, da Guarda Municipal, da Força Nacional, todos lá, cada um no seu posto de trabalho, respeitaram os manifestantes e daí os parabéns a essas 3 forças, porque é importante respeitar um direito do cidadão de se manifestar, seja ele favorável ou desfavorável a quem está no poder público. Então, lá perante a prefeitura, foi muito gratificante ver aquele grupo enorme de pessoas lá reunidas, cantando músicas, com falações por entidades, mostrando a razão pela qual eles estavam ali presentes. Então, eu fiquei bastante satisfeito e emocionado com aquela força popular em frente à Câmara Municipal e à Prefeitura Municipal de Teresópolis. Muito bem. E como é que o senhor pode avaliar o atendimento dos advogados? Houve uma nova convocação da ordem e como é que o senhor pode avaliar? Continuou havendo aquela participação? Olha, eu fico bastante satisfeito com essa participação dos advogados. A cada reunião dessa, a gente manda e-mails para todos os advogados, convocando eles a estarem presentes nessas manifestações. A presença do advogado dá uma segurança enorme para a população, mostra respeito dos advogados ao movimento. O movimento se mostra com mais força para seguir, com mais autoridade para estar andando nas ruas e cobrando seu direito. Então, eu só tenho a agradecer e parabenizar todos os advogados presentes. Foram dezenas de advogados lá reunidos, todos eles identificados com crachá, e isso mostra para os cidadãos, em geral, muita tranquilidade em tudo aquilo que está sendo feito naquele momento de manifestação. Muito bem. Doutor Rodrigo,
não estava na caminhada, mas não foi por preguiça, né? O doutor Rodrigo já estava na Câmara, aguardando até a manifestação, porque nós tivemos no mesmo dia, ao longo do dia houve uma sessão da CPI, e quando até a manifestação chegou lá, a gente vai falar disso daqui a pouco, a sessão estava em andamento. Então, doutor Rodrigo, mas evidentemente uma avaliação você pode fazer para a gente. O que você achou desse movimento, dessa manifestação? A manifestação foi muito satisfatória, realmente, como disse o presidente, né? Bastante número de cidadãos cumprindo seus deveres, famílias unidas com o mesmo ideal, né? Ali nós não víamos pessoas de partidos políticos, mas cidadãos cobrando e exigindo respeito ao erário público, da administração pública. E esse movimento, apesar de ter alguma liderança e de inicialmente poder até ter sido iniciado por pessoas que possam ter qualquer aspiração política, ele é um movimento da sociedade teresopolitana, porque ali nós vemos gente de todo tipo. Nós vemos gente que nós nunca vimos em nenhuma movimentação político-partidária, famílias, empresários, profissionais liberais bem-sucedidos, a pessoa não tão bem-sucedida, da classe menos desfavorecida. Então é um movimento ordeiro, pacífico, cidadão, de quem exige respeito da administração pública. Os teresopolitanos estão de parabéns e os advogados nem se fala, né? Como disse o presidente Jefferson, estão prestigiando o movimento, estão prestigiando o convite da OAB, estão defendendo até mesmo a integridade física dos cidadãos, porque isso é uma forma de mostrar os limites, né? O advogado fica ali mostrando os limites das forças policiais, porque às vezes pode acontecer de, numa situação atípica, acontecer algum exagero de parte a parte. Então os advogados trabalham também nesse tênue liame, né, de defesa, e isso aí tem sido fundamental, muito bom mesmo. E aqui a gente vê o seguinte, vocês dois tocaram num ponto interessante, que é uma crítica que se faz de maneira recorrente a esse movimento, que é um envolvimento político partidário, eventual envolvimento político partidário. Mas me parece que o que se tira que é muito maior do que isso, que esse movimento ele extrapola até a própria iniciativa das entidades que começaram com ele, e hoje você vê pessoas indo espontaneamente, né? Não por intermédio de convite, como a OAB convidou os advogados, nem clubes de serviço, outras entidades, você vê a participação espontânea, né? A gente pode tirar isso como tendo transbordado, né, os limites daquelas reuniões iniciais de tomada de posição. É mais ou menos por aí, doutor Jefferson? Exato. O que a gente tem que ter em mente é que desde quando aconteceu toda essa tragédia, todas essas entidades, que se chamam sociedade civil organizada, passou a se reunir em espaços, né, em auditórios, porque era um número muito grande de participantes, chegamos a 45 entidades, e muitas vezes essas 45 entidades iam mais do que um representante por entidade. Então, toda aquela manifestação de cada entidade, aquilo foi se elevando até chegar a esse grau de consciência de que era necessário realmente ter essa mobilização popular. Obviamente que a primeira manifestação popular não veio dessas entidades, veio a partir do momento que foi entregue o pedido de instauração da CPI, e ali houve toda a organização na frente da Câmara de Vereadores. Mas aqui se discutia o momento que seria mais oportuno de se partir para as ruas, na medida em que víamos que o poder público estava ignorando completamente os direitos dos cidadãos, e nós estávamos reunidos e buscando alternativas sem conseguir ter acesso ao poder público para poder fazer com que acontecesse aquilo que todo mundo esperava, que era a reconstrução da cidade, reconstrução dos bairros. E hoje nós vemos em Teresópolis, na verdade, é um total descaso, principalmente nessas áreas atingidas, né, que a gente vê que, pelas imagens que são exibidas e pelo comparecimento no próprio local, a gente vê que aquelas áreas não foram nem um pouco recuperadas até o presente momento. Então, aquelas pessoas que estão lá são famílias, são estudantes,
são pessoas atingidas, são pessoas solidárias a quem foi atingido. Então, esse movimento político, ele mas não partidário. Certamente não um movimento político partidário, porque ali não se fala em qualquer partido, ali se fala em direitos dos cidadãos. Então, falando em direito do cidadão, está falando em Constituição Federal, está falando num ordenamento que visa garantir a cada um o que é seu e atribuir a responsabilidade de cada um naquilo que lhe compete. O administrador público um dia se candidatou e foi eleito. Então, ele tem toda uma atribuição que estava sendo cobrado naquele momento dele, que vem sendo cobrado dele, da mesma forma que o legislativo também está. Então, essa manifestação popular, ela está, a gente chama de cidadania, é cobrada o que cada um tem que fazer e fazer com que os seus direitos sejam respeitados e fazer com que a vida volte à normalidade, as pessoas possam ir e vir, as pessoas possam ter seus ambientes de trabalho normalizados, suas moradias normalizadas, seus acessos normalizados. É isso que Teresópolis quer, não quer muita coisa. Aquilo que nós tínhamos antes, nós queremos ter novamente. Agora, com mais respeito. Temos que agora rediscutir a ocupação do solo urbano, temos que rediscutir a questão dos títulos de propriedades em áreas impróprias para moradia. É o momento de se rediscutir todas essas questões, porque o que nós vimos até agora, no passado, foi uma politicagem que aconteceu de dar títulos a quem não tem que ter títulos para poder favorecer determinadas pessoas, e hoje nós vemos a consequência do que aconteceu. Dezenas de mortos, dezenas de feridos, dezenas de desabrigados e um problema social enorme. É bom até tocar nesse aspecto, que a gente acompanhando as propostas, né, de solução, né, nessa questão da habitação, a gente tem enfrentado muito questionamento das pessoas que estão desalojadas e desabrigadas com relação a esse... Aluguel social nem se fala, é um problema seríssimo, mas eu digo até mais adiante com relação à construção, né, das unidades residenciais para esse pessoal habitar. Então, muito tem se falado no projeto de se construir 1.600 unidades num local só e muito tem se criticado esse modelo. Em algumas oportunidades, pessoalmente, eu tive a oportunidade de defender o modelo que vem no decreto que está sendo utilizado para a relocação das famílias, é um decreto estadual, e eu vivo dizendo que a lei é muito boa. A lei é muito boa. Se aplicar aquela lei, tá bom, tá fantástico, né? Nós, advogados, temos a consciência de que no Brasil nós temos leis excelentes, temos leis fantásticas, né? A execução delas, colocar elas em aplicação é que complica. Então, o decreto ele fala justamente os princípios, o que ele aconselha é que as famílias sejam relocadas o mais próximo possível de onde elas habitavam antes, né? Onde tem toda a história dela, onde tem toda enfim, a vizinhança, as famílias estudam nas escolas, e todo o costume, né? E vem uma possível solução de implantar 1.600 unidades de pessoas de lugares diferentes, de culturas diferentes lá em Hermitage, né? E você tocou exatamente nisso, da gente, além de protestar pelo que não está sendo feito, tomar cuidado com o que está se querendo fazer, né? E esse movimento eu acho que é importante, né, que ele avance nesse sentido. Esse ponto aí, por exemplo, é uma área com proteção ambiental, né? Uma área de um valor até histórico para a cidade. O próprio Vanderlei Pérez já falou a respeito do que é a Fazenda Hermitage. Então, poderia ser uma situação de degradação de um local com tanto valor, né, histórico e me parece que só ambiental. Tem crítica, né? Histórico e ambiental. Então, ao passo que se você fizesse, como diz o próprio doutor Marco aqui, né, pessoas do interior construíssem pequena quantidade, não fracionasse 50, isso em 10 locais diferentes, por exemplo, 160 unidades em cada região. Ficaria muito mais viável, né? Você
espalharia as pessoas nas regiões onde elas moram, alocaria nas regiões onde elas moram e não traria todo para um lugar só, criando até uma dificuldade de transporte, uma dificuldade até de emprego, né? Porque essas pessoas geralmente laboram perto de onde residem, então não vejo. E ainda essa questão ambiental e histórica daquela fazenda, né? O fato é bem claro que quando aconteceu toda a tragédia, em reuniões na Prefeitura Municipal, se esperava ter a construção das primeiras unidades concluídas em 6 meses. Esse era o prazo que foi previsto em janeiro. Nós já estamos em março e nem sabemos o local onde vamos construir nossas unidades. Então, será que nós vamos ter essas unidades? Né? Então, para que tenhamos essa unidade, temos que ter a definição do espaço que vai ser ocupado, o projeto que vai ser executado, a aprovação, se isso está de acordo ou não com a legislação que rege o município de Teresópolis, né? O plano diretor de Teresópolis tem que ser observado nesse aspecto. Então, nós estamos aqui há 90 dias já da tragédia. Ontem, eu vendo o programa onde o nosso prefeito foi depor na Alerj, ele falou que renovou o estado de calamidade pública por mais 90 dias. Então, ou seja, ele ontem fez um relato de total tranquilidade e eficiência num serviço, mas ainda assim prorroga por mais 90 dias o estado de calamidade. E, na verdade, o estado de calamidade continua ainda, porque nada se fez. E é por conta disso que nada se fez e do estado de calamidade estar presente na vida de todos os cidadãos, que todos eles estão na rua, estão discutindo por que não se fez, por que tem gente morando em barraca, por que tem gente morando na casa de amigos, por que tem gente morando em abrigos e igrejas. Então, essa que é a questão de fundo das pessoas discutirem nas ruas. Até porque, com essa inércia toda, não é interessante para a oposição que o prefeito seja afastado ou saia. O interessante é que ele fique nessa inércia até o final do mandato, porque se eu fosse oposição era isso que eu ia querer. Ele está preparando uma campanha para o próximo, porque com esse mandato de inércia, ele acaba sofrendo uma rejeição que ele já pode ter afastado até a possibilidade de reeleição. Então, para a oposição é ótimo a situação como se encontra. Então, isso não é movimento da oposição. E dizer que as pessoas estão ali motivadas por política partidária, não tem política partidária nessa cidade que coloque 4, 5 mil pessoas na porta da prefeitura, a não ser a insatisfação com tudo isso. Essa questão das residências, por exemplo, me ocorreu agora. Ali na Prata, perto do Detran, tem um terreno ali que eu duvido que não dê para fazer menos de 200 unidades, né? Com placa de venda. O dono quer vender. Então, faz ali 200, atende o pessoal de Três Córregos. As próprias pessoas vêm informando, né, através dos vários movimentos, a existência de pessoas querendo vender áreas próprias para isso, próximo de onde elas moram. As próprias pessoas estão tendo a iniciativa de tentar oferecer uma alternativa para o poder público que não seja essa da Fazenda Hermitage. E aí fica no embate até judicial para saber se ali é viável ou não é. Então, não estou entendendo. Sem necessidade. Sem necessidade. Sem necessidade. Com outras áreas, pulverizar isso vai ser muito melhor. O Dr. Jefferson tocou num ponto aqui interessante sobre o depoimento do prefeito de Teresópolis ontem na Alerj, na CPI da Alerj, que investiga responsabilidades sobre as consequências dessas chuvas, né, na região serrana. E eu tive a oportunidade de ver também o extenso relatório das realizações da prefeitura, que foi lido, né, quase 1 hora de leitura de tudo que foi feito desde se não me engano, ele diz que o primeiro telefonema foi a 1h da manhã, né? E desde então relata tudo que foi feito. E, sem entrar no mérito disso tudo, ao final uma deputada questionou, ficou impressionada com o relato e falou que só não entendia que ela vindo a Teresópolis, o que ela ouvia na rua era diferente. Ela falou, o povo ingrato esse de Teresópolis, porque se o senhor fez isso tudo e a gente só escuta a reclamação, só pode ser ingratidão, né? Então, essa ironia ela é pertinente porque ali, a postura que ele adotou ali foi uma postura de total tranquilidade, serenidade, para um momento que não é tranquilo nem sereno. Um momento totalmente conturbado, um momento de total falta de administração pública, que ele tem problema de compor o seu secretariado. Então, o momento é extremamente crítico e aquela postura frente a uma comissão parlamentar
onde só tinham pessoas altamente capacitadas e gabaritadas a avaliar aquela situação política que todos estão vivendo e que ele estava tentando transmitir de forma diferente. Então, os próprios deputados se sentiram até ofendidos, na minha visão, pelaquela postura que ele adotou lá, tentando achar que todos eles poderiam cair naquele encontro do vigário. Estiveram aqui mais de uma vez, todos eles. Não satisfez ninguém, tanto que o próprio deputado Marcos Vinícius, né, que fechou, parece, disse que fechou a discussão, falou que o quadro que o senhor trouxe aqui não é o quadro que nós verificamos lá em Teresópolis. Exato, isso exato. Não foi só o deputado Milton Salomão, mas foi também a deputada Janira, ou Dejanira? Janira, né? Janira. Então, a deputada Janira enfatizou muito bem, porque eles estão realmente atentos, os deputados, alguns daqueles deputados têm assessores aqui de Teresópolis que estão verificando todas as situações em loco, né? A deputada Janira esteve lá na OAB, conversou conosco na OAB, preocupada, né, com toda a situação de Teresópolis. Então a gente viu um empenho muito grande da Alerj nessa questão de Teresópolis. Bom, doutor Jefferson, vamos dar uma paradinha, que a gente precisa ter um intervalo e a gente volta ainda sobre esse assunto. Bom, estamos de volta, programa OAB em Foco, hoje recebendo aqui a alta cúpula da 13ª subseção de Teresópolis, doutor Jefferson, doutor Rodrigo, presidente e vice-presidente. Estávamos aqui há pouco discutindo, comentando a participação do prefeito de Teresópolis na CPI da Assembleia Legislativa no Rio de Janeiro. Mas a gente tem assunto aí para muito tempo para comentar essa participação, até porque já ficou o convite para que o prefeito retorne, porque o tempo lá era curto, e a gente vai ter oportunidade, certamente, no programa de comentar isso. Eu queria perguntar ao doutor Jefferson, falando em CPI, nós temos a nossa CPI, né? Nós temos a CPI de casa. Como é que está sendo a participação da OAB na CPI da Câmara de Teresópolis? Bom, a Câmara Municipal de Teresópolis, quando aprovou a instalação da CPI, convidou a ordem a participar dessa comissão. Então, formalmente fomos convidados a acompanhar todos os trabalhos que estão sendo realizados. Nós aceitamos, sabemos da importância da instituição nesse acompanhamento, faz parte da própria origem da ordem, dos objetivos da ordem, preservar o Estado democrático de direito, os direitos de todos. Então, a ordem não pode ficar limitada simplesmente a seus quadros de advogados, aos seus problemas internos, ao corporativismo. A ordem tem que ultrapassar essas questões e chegar no cidadão. O que adianta nós termos uma classe toda organizada e se temos o povo insatisfeito, espoliado e nós não fazemos nada? Então, aceitamos o convite e estamos participando. Todas as reuniões que estão ocorrendo lá às terças e quintas-feiras, nós estamos acompanhando, sempre com a presença de algum representante da instituição. Esteve presente lá eu, estive presente, doutor Rodrigo esteve presente, doutor Maurício esteve presente, doutor Marco Aurélio esteve presente. Então, lá nós acompanhamos a regularidade dos trabalhos, nós estamos ouvindo os depoimentos, sugerindo perguntas que o presidente vai fazer, ele ali avalia se deve ou não. Nós estamos sugerindo ações que devem ser implementadas para poder fazer uma investigação, como quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo fiscal, quebra do cartão de crédito, do sigilo do cartão de crédito do prefeito. Nós estamos sugerindo ofícios aos mais variados órgãos para sabermos qual é o patrimônio efetivo do prefeito, o que ele tem realmente, e aquilo que ele construiu durante o tempo em que esteve vinculado à Prefeitura Municipal, se é compatível, se não é, se houve um enriquecimento, se não houve, tudo isso que foi denunciado na CPI que deu o motivo para a sua criação. Esse é um dos elementos. Faz parte dos fatos determinados, né? Faz parte dos fatos determinados e também outras questões relativas às pessoas que foram ouvidas, todos eles ligados às obras, quer dizer, as obras foram questionadas no fato determinado, dizendo que havia
irregularidade na contratação, irregularidade na execução, irregularidade na liberação de verbas. Então, pedimos todos os documentos relacionados às licitações em que as empresas foram contratadas. Então, temos lá hoje aproximadamente 3.000 folhas para serem estudadas minuciosamente, uma a uma, e temos os depoimentos. Até agora são depoimentos que trouxeram coisas até bastante relevantes, que darão bons frutos, tenho certeza disso, e temos depoimentos muito evasivos. Então, a partir daí, está se construindo toda uma realidade daquilo que ocorreu mesmo antes das chuvas e após as chuvas, né? Uma crítica que tem sido feita com relação à CPI, aos depoimentos, porque eles têm sido transmitidos e o povo vem acompanhando, é com relação às respostas. Mas a gente pode até colaborar na pergunta, na resposta fica difícil, né? As perguntas elas são direcionadas para as pessoas de acordo com a sua qualificação, né? Se trabalhava com obras, com fiscalização, com planejamento, se era da procuradoria, se era o advogado contratado, se é um servidor, um fiscal. Então, as perguntas são direcionadas para a qualificação profissional que ele desenvolveu dentro do município de Teresópolis. Mas a resposta é dada pela pessoa, e a pessoa muitas vezes ou sabe e não quer dizer, ou realmente não sabem. Mas o que nós estamos percebendo são muitas pessoas dizendo não sei, não sei, não sei, e isso é realmente frustrante para a gente que está lá no processo de investigação. São pessoas que têm um compromisso de dizer a verdade. Todos esses depoimentos que foram prestados vão ser analisados e confrontados com os documentos que chegaram até a CPI. Então, se houve, de alguma forma, a omissão da verdade, se houve a prática da mentira, essas pessoas, inclusive, foram a depor, podem responder pelo que deixaram de falar ou que falaram indevidamente lá frente à CPI. Então, tudo isso está sendo analisado. Nós estamos ouvindo muitas coisas, mas estamos filtrando tudo aquilo que é necessário para uma conclusão do processo. Até tem se dito em tom de brincadeira que tanta gente não sabendo de tanta coisa explica a situação da cidade, né? Talvez explique, porque os secretários não sabem de absolutamente, ex-secretários, né? Exato. Todos ex-secretários, está difícil de pegar um secretário atual, né? Mas tudo bem. Doutor Rodrigo tem acompanhado de perto e o que você tem a dizer, quer acrescentar para a gente com relação à CPI? É exatamente isso, porque algumas pessoas que acompanham acham que tudo vai precisar ser resolvido na prova testemunhal, né? Logicamente que a pessoa que tem algum envolvimento não vai chegar lá e declarar, né? O certo seria, porque ela está ali na qualidade de testemunha, mas ela às vezes prefere correr o risco de responder por um falso testemunho do que responder pelos outros fatos, né? E tanto é que a gente costuma ver em algumas ocasiões de CPIs na Câmara Legislativa Federal que pessoas pedem habeas corpus para ir à CPI e poder se manter calado, porque sob o argumento de que ninguém é obrigado a fazer prova contra si mesmo, né? Eles aqui talvez não tenham alcançado ainda esse nível de preparação para omissão, para mentira, né? Então, estão indo e negando e talvez assumindo o risco de responder um crime de falso testemunho. E tem uma questão também que as pessoas ficam esperando que se descubra um crime, né? Um ilícito penal, mas a CPI, o julgamento é político. Exatamente, também. Então, como é que você definiria? Uma incompetência basta? Não, uma incompetência basta, mas vamos mostrar aqui para ilustrar, né? Nós temos o regimento previsto para cassação de um prefeito, ele tem que atender algumas infrações previstas no Decreto-Lei 201 de 67. Né? Então, aí o artigo 4º desse decreto fala assim: são infrações político-administrativas do prefeito municipal sujeitas a julgamento pela Câmara dos Vereadores e sancionamento com a cassação do mandato.
Aí o último inciso é o que fala, assim, inciso 10, proceder de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo. Esse é que deixa mais amplo. Hipoteticamente, na questão do crime, mas, por exemplo, o fato que já foi dito na Câmara, e até por um ex-procurador, é que foram forjados, fraudados, foi a expressão utilizada, dois exemplares do Diário Oficial com o objetivo de licitações, digamos, não muito legalizadas, né? Para que pudesse burlar a concorrência legal da licitação. Então, mas o fato não se consumou, porque o direito penal brasileiro não pune a tentativa, mas politicamente o julgamento é político. Então, se você tem que dizer que o prefeito não pode se comprometer de forma, deixa eu até achar aqui que eu estou sem os óculos, proceder de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo, é isso que se espera que uma prefeitura faça? Forge diário oficial? Até mesmo porque ele tomou conhecimento pelo procurador. O procurador diz que avisou. Diz que avisou, exatamente. Entendeu? Se ele Diz não que tem avisou, conhecimento, poderia ser até atribuir, né, ao procurador a responsabilidade, mas a partir do momento que o procurador levou ao chefe maior do executivo e ele ali simplesmente não pagou, não deu sequência naquele processo de licitação, mas também não buscou, não apurou responsabilidade, houve uma omissão isso ali. Nós vamos procurar saber quem é que foi punido por isso. E me parece, quem é que fez isso? Me parece que ia ter uma segunda, né? Que teria? O procurador percebeu, foi alertado da primeira por um licitante que percebeu. Teve uma e vai ter outra. E, olha, e foi ao prefeito, e disse que foi ao prefeito e disse, já aconteceu uma e vai acontecer mais uma. E segundo ele, foi dito, pode deixar que nós vamos verificar. E aconteceu novamente. Ah, mas não chegou a acontecer. Sim, mas isso é modo compatível. E esse é o julgamento político que vai ser feito. Não só desse fato, mas de diversos outros. Né? Se criminalmente isso pode ser punível, aí eu já não vou nem dizer, porque não me cabe. Mas no julgamento político é isso que vai ser avaliado. E várias outras situações que estão sendo levadas ao conhecimento da CPI. E aí eu gostaria até de alertar às próprias testemunhas, os próprios envolvidos que vão prestar depoimento, que os documentos estão começando a chegar. Né? Os documentos vão começar a ser analisados. E aí, se você prestar um depoimento incompatível com o que está no documento, que aí fica caracterizado, o presidente da CPI tem o poder de prender a pessoa em flagrante se ela estiver mentindo. Então não vai ser só no futuro. Né? Então o constrangimento vai ser enorme. Então o cidadão que se é chamado a depor numa CPI, ele tem que ter o compromisso de falar a verdade, porque ele jura sob as penas da lei. Né? Então, se ele não falar a verdade, e aquilo estiver até materializado em algum documento, ele pode sair preso e algemado dali, não, talvez algemado não, mas pode ser conduzido à delegacia, e aí se vai ficar preso ou não, não sei, porque aí tem questão de determinadas situações que têm que ser observadas, mas o risco é muito grande. Então, como dever de cidadão e cívico, ele tem a obrigação de fazer a verdade, falar a verdade. Muito bem, muito bem. Então, essa é a situação da CPI, a gente tem que aguardar mais um pouco, como o Dr. Jefferson falou, todas as terças e quintas estão havendo depoimentos, os documentos estão chegando. Muitos outros estão sendo pedidos. Como o Dr. Rodrigo falou, a coisa é o devido processo legal, é a formalidade que tem que ser observada e que se espera. E nós vamos trazer aqui no OAB em Foco, sempre que haja um fato relevante ou mesmo para manter os advogados, os telespectadores de uma maneira geral informados sobre o que está acontecendo. Mas, enquanto a CPI prossegue, a OAB também não fica restrita a isso. A OAB tem se mostrado bastante ativa em todos os acontecimentos de Teresópolis, e agora parece que tem uma novidade, né? Né, doutor? Sim. Bom, o que nós estamos fazendo agora, ainda vendo essa questão da calamidade e da perda de documentos e da perda de diversos bens que pertenciam a essas pessoas que tiveram as casas atingidas, a Ordem está promovendo, a OAB está promovendo uma ação cidadã, vai promover agora, no dia 30 de abril, uma ação cidadã. É uma ação promovida pela OAB e a CAARS, que é a Caixa de Assistência aos Advogados do Estado do Rio de Janeiro. E nós vamos fazer essa ação cidadã no estadual, no colégio estadual,
no horário compreendido entre 10 da manhã e 4 da tarde. É uma ação cidadã que tem como nome Teresópolis em primeiro lugar. E é um evento que nós vamos convidar já convidamos diversas entidades a participar, e nesse dia nós vamos tentar solucionar diversos problemas que ainda os cidadãos têm com relação a documentos, com relação a uma infinidade de coisas que são necessárias para o cidadão. Nós vamos trabalhar nesse evento. Convidamos o Detran a estar presente, né? A Defensoria Pública vai estar presente, a Ampla vai estar presente, tudo isso para resolver problemas que o cidadão tem, mas que nós vamos centralizar tudo num único local, e o cidadão poderá comparecer nesse dia e resolver problemas relacionados ao Detran, Defensoria Pública, Ampla, Secretaria de Saúde. Sabemos, vamos tentar trazer que nesse mesmo dia vai ter a vacina dos idosos, vamos tentar com a Secretaria Municipal de Saúde que os idosos que estiverem lá presentes sejam vacinados nessa ação cidadã. Os bancos, convidamos a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil, convidamos o Corpo de Bombeiros, convidamos o Ministério do Trabalho, Secretaria do Trabalho, né, o Cartório de Registro Civil, convidamos, mas de antemão já declinaram, disseram que não podem comparecer porque não tem como transportar a estrutura deles para o estadual. Então, infelizmente, seria muito importante ter o Cartório de Registro Civil lá, mas da mesma forma como não tivemos a oportunidade de ter o Cartório de Registro Civil lá no IML improvisado, que também era necessário, também não vamos ter essa oportunidade nessa ação cidadã. Convidamos o cartório eleitoral, tanto o 195 quanto o 038, as zonas eleitorais, né, que todos eles já foram oficiados. Convidamos a nova SEDAI a estar presente, a Guarda Municipal, a Fundação Leão 13, a Polícia Militar. Inclusive, com a Polícia Militar, conseguimos até que trouxessem a banda da Polícia Militar para fazer a abertura do evento, que vai ser bastante interessante ver a banda da Polícia Militar lá tocando para todos os cidadãos aqui de Teresópolis. Convidamos os abrigos de animais para doação, vamos ter doação de cães, de gatos nesse dia, animais que foram perdidos durante a catástrofe, né? Convidamos também a OAB Mulher, vai estar presente atendendo as mulheres, Firjan, Senai, Senac, CDL, ACIAT, o Movimento Nossa Teresópolis, o SEBRAE, Fazendo a Diferença, foi convidado também, Receita Federal convidado, Secretaria de Desenvolvimento Social está convidado também, o Conselho Tutelar, a Cruz Vermelha de Teresópolis, a Igreja Sagrado Coração de Jesus também foi convidada. Então, quer dizer, nós temos todo esse contexto de entidades convidadas a comparecer nesse grande evento que nós vamos tentar trazer para Teresópolis, vamos fazer em Teresópolis. A OAB vai estar à frente disso tudo. Para os participantes, as pessoas que vão trabalhar voluntariamente nesse evento, a Ordem vai dar camiseta de identificação para todos eles, vai oferecer o lanche da manhã, o almoço, o lanche da tarde. Então, vamos organizar todos os estandes onde as pessoas vão estar presentes. Então, é um evento que nós vamos tentar fazer com que a população, em geral, seja atendida. Fizemos o convite à Unifeso também, para ver se traz aqui dentistas para fazer atendimento, uma fluoretação, do pessoal que estuda, faz o curso de odontologia, medicina também, ver se está presente, o curso de direito, vai ver se está presente. Então, vai ser um evento que a nossa intenção é reunir o máximo de pessoas, de entidades possível, para poder ali atender o cidadão num único local, facilitar realmente a vida do cidadão naquele espaço. Doutor Jefferson, isso é restrito a quem foi vítima da chuva ou é uma Não, olha só. Uma ação para a cidade, para... O que motivou foi por conta das vítimas, mas é aberto para toda a cidade. Obviamente que pessoas que têm problemas com o SEDAI, com o Ampla e com a Defensoria Pública tendo que fazer algum tipo de questionamento ou tem algum problema com o cartório eleitoral, vai poder resolver. Não é só aquele grupo de pessoas atingidas que estão em abrigos ou não. As pessoas, todos os cidadãos que têm algum tipo de problema, vai estar presente lá para poder resolver o seu problema. Tem aqui a Bebidas Comari também vai ofertar lá no dia, para todos que estiverem presentes, o Guaraná que eles têm lá. Então, quer dizer, nós estamos convidando o máximo de pessoas possível para poder ter
tentar resolver o máximo de problema possível, o máximo de entidades possível para resolver o máximo de problema possível das pessoas e com o maior conforto possível. O estadual foi escolhido estrategicamente, que tem a quadra que é coberta, tem aquela parte do corredor embaixo que é coberta, e se houver necessidade de algum tipo de atendimento que seja reservado, foi disponibilizado, cada sala de aula daquela está disponibilizada. Se conseguimos psicólogos para o dia, para ter conversas, ter uma consulta com a pessoa que tiver necessidade, vai ter um lugar reservado. Se tiver uma questão de consultório dentário, uma massagem, um corte de cabelo, quer dizer, nós podemos fazer em diversos locais do estadual para que a gente consiga atender o máximo de pessoas possível. Muito bem. E se além de pessoas queiram comparecer, alguma entidade que assistindo agora o nosso programa entenda que tem alguma coisa a colaborar, alguma coisa que pode ajudar nessa ação, pode procurar a Ordem? É só fazer contato com a Ordem. Aqui o que veio à mente no primeiro momento são essas entidades aqui. Agora, se tiver alguma outra entidade que possa vir a participar, a VIT pode estar presente nesse dia do evento também, que eu acho importante, a Associação das Vítimas, né? Estar lá presente e mostrar o que eles estão fazendo e o que eles podem atender as outras vítimas que sequer conhecem a VIT, né? Então, até o convite já fica já feito no ar para a VIT, né? Então, qualquer uma pessoa, entidade que queira participar do evento, basta fazer contato lá com a OAB, né, na nossa sede, fica na Lúcio Meira, número 58, cobertura 1. Qualquer advogado sabe. Qualquer advogado sabe. Qualquer advogado indica. Exato. E o telefone é 2742-0256. Então, 2567, desculpa. O telefone é 2742-2567. E então, todos aqueles que quiserem participar, podem fazer o contato com a OAB. O dia 30 de abril. O dia do evento é 30 de abril. Domingo? É um sábado. É um sábado. 30 de abril é um sábado. Mas o interessante é que as pessoas façam contato até o dia 20, para que a gente possa programar a organização dos estandes lá no estadual, entendeu? Então, é bom que esteja até o dia 20, que se manifeste perante a Ordem, para que no dia 30 seja tudo organizado com todos os membros presentes. E as pessoas para comparecerem no próprio dia 30, que quiserem informações e em busca de solução de algum problema. Exato. Todas as pessoas devem comparecer lá a partir de 10 até as 16 horas. Muito bem. Bom, nosso tempo vai se esgotando. O Dr. Jefferson vai estar sempre aqui com a gente nessa atualização da atuação da Ordem. Gostaria de agradecer imensamente essa fiscalização que ele veio fazer aqui nesse nosso programa, nessa nossa missão. O doutor Rodrigo veio junto para engrandecer, para brilhantar e também para fiscalizar, né, dar um peso à nossa apresentação, como a gente diz, e gostaria de agradecer aos dois. Prazer, eu acho que foi muito bom e que a gente vai repetir isso. E no próximo bloco nós vamos ter mais assuntos aqui, interessantes, com dois convidados que eu vou deixar em suspense para que vocês voltem, nem que seja pela curiosidade. Até já. Bom, estamos de volta com o programa OAB em Foco e, como eu disse no final do bloco anterior, eu ia guardar o anúncio dos convidados, né, como surpresa, e nós temos aqui hoje, para dividir com a gente discussão nessa bancada, a doutora Isa Pereira, colega daquelas que no programa anterior eu tive a oportunidade de dizer que tornam agradável a advocacia em Teresópolis, dos colegas que tornam o nosso serviço menos árido. Temos aqui o Denilson, auxiliar de gabinete da Vara da Infância. Os advogados certamente conhecem, né? Mas a gente apresenta ao público em geral, que boa parte também deve conhecer, porque é uma pessoa em constante atividade na cidade. E convidamos ele porque o nosso tema hoje
que está em discussão em toda a mídia, em todos os jornais, é a questão do bullying nas escolas, né? A gente teve em Realengo aquela tragédia na semana passada, onde um ex-aluno vitimou 12 crianças e, posteriormente, veio divulgar um vídeo através do qual ele se colocava como uma vítima de bullying e aquela ação drástica dele como uma consequência de tudo que ele teria sofrido na escola, enfim. Dessa tragédia surgiu uma discussão, né, que já não era nova, uma discussão que vinha latente, até no meio jurídico, né, com um desdobramento em vários problemas. No nosso cotidiano de advogados, a gente tem visto cada vez mais a questão do bullying aparecendo como um desdobramento em medidas judiciais. Enfim, então surgiu essa discussão sobre o problema e o que fazer. Então nós temos aqui hoje o Denilson, que atua diariamente, há muito tempo na vara da infância e tem contato com isso. Doutora Isa também, tanto na militância, como também, acho que eu posso até extrapolar e dizer que em casa, né? É verdade. Doutora 3 Isa. adolescentes, então a gente convive, está diariamente aí à frente dessa experiência que, graças a Deus, com meus filhos não, mas com amigos, pessoas próximas, a gente tem vivido aí diretamente, que é uma questão complicada, difícil e que cria o monstro que a gente viu aí na televisão, né? Que foi esse rapaz aí de Realengo. Na verdade é isso. Muito bem. E Denilson, a gente pode ter medo de um outro fato semelhante a esse de Realengo? Como é que você avalia isso? Realengo foi impactante pela tragédia, por ter sido numa cidade grande, por ter sido o número de vítimas que foi, porque tinha câmera de segurança mostrando, foi documentado. É que nem aquela história da guerra do Iraque, a primeira, quando teve todo aquele impacto, foi a primeira guerra televisionada ao vivo. E nós tivemos um massacre quase que ao vivo, porque poucas horas depois as TVs mostravam já as imagens terríveis das câmeras de segurança. Só que nós já tivemos um massacre parecido, não nessa proporção, mas no estado de Goiás. Nós já tivemos mais 3 tiroteios em escolas, em São Paulo, no Amazonas, no Pará. E o Brasil vem caminhando para ingressar de maneira muito firme, talvez essa tenha sido a sua entrada lubricamente triunfal, nesse rol dos países que têm sistemicamente atentados massivos em escolas. Há 4 anos a gente começou um trabalho na Vara da Infância de visitação às escolas, porque a Vara da Infância começou a perceber que o termômetro estava subindo a temperatura nessa área. E deixou de ser aquela coisa da brincadeira de empurrão no corredor, que às vezes se resolvia na vida, as pessoas iam em frente, superavam isso, e passou a se tornar uma doença, passou a se tornar um problema sistêmico. E a gente começou a alertar exatamente isso, porque começou a nos chegar, não foi um menino que chorou porque alguém empurrou, não foi a menina que colaram o chiclete no cabelo. Chegou aquele menino que tomou um soco inglês na cara e quebrou o maxilar. Chegou aquele menino que percebeu que estavam embriagando um colega à força dentro de uma sala com vodka, usando uma garrafa de Gatorade, que disfarçava para os professores. Chegou aquele menino que via o garoto que levava uma arma de fogo ou uma arma branca para dentro da escola, e escolas importantes da cidade. E isso camuflado pelos próprios colegas. Então existe um jogo no Brasil e na cidade de Teresópolis de fazer de conta que não acontece. Os alunos, eles fazem de conta também que nada acontece, não reagem porque tem receio de uma reação gerar alguma problemática de revide ou qualquer coisa do gênero. E muitos dos professores, quando tomam conhecimento, não sabem o que fazer. Por isso a Vara da Infância começou esse trabalho. Primeiro, uma das origens dessa situação, a perda da autoridade da escola. Aí entra a confusão velha e irritante já para quem é do ramo, com relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente, as pessoas acharem que ele veio trazer para crianças e adolescentes direitos. E eu sempre afirmo que isso é uma mentira deslavada. O ECA veio trazer cidadania, e cidadania implica em obrigações, e cidadania não retira de professor a autoridade, não retira de pais e mães a autoridade. Então, lá na origem de toda essa questão,
está a perda de rumo e de sentido da escola brasileira. A crise do bullying ela é apenas um dos sintomas, talvez o mais grave, do que significou esse estar à deriva da escola brasileira. Então é necessário que essa autoridade seja resgatada. E aí vem vários outros fatores que certamente ao longo do programa a gente poderá analisar com mais calma e convicção. Mas é necessário fazer que a escola acorde, que a família acorde, que os estudantes acordem. Agora eu vim na sexta-feira última, dia 15, de uma reunião, depois da manifestação do dia 11, que os estudantes do Conselho Juvenil promoveram contra o bullying em solidariedade por Realengo. Eu vim de uma reunião que nos surpreendeu, porque mais de 100 estudantes foram à vara da infância naquela sexta-feira para se organizarem para combater o bullying. E aí esse é o caminho para a gente começar a realmente solucionar esse problema. Nós vamos chegar aí nessa questão dessa manifestação dos estudantes de Teresópolis, que aconteceu, né, no dia 11, mas a gente até coloca uma questão com relação a leis que já existem e vêm surgindo no Brasil, são as chamadas leis anti-bullying, são leis municipais, são leis estaduais. E, não sei, me corrijam se eu estiver errado, mas uma coisa que a gente percebe na grande maioria dessas leis, na comparação, é que são leis que aconselham medidas, que indicam medidas, mas efetivamente não dão um caminho a ser seguido. É verdade, é verdade. Então, na verdade, nós estamos até conversando antes de começar o programa, e o que tem que se definir nessa situação toda é o seguinte: nós estamos agora no estado do Rio de Janeiro, um pedacinho desse nosso Brasil, que até então ainda não tinha vivido essa experiência, diante dessa situação. Que antigamente, hoje é o bullying, é o conhecido bullying, antigamente era uma discriminação, era uma perseguição a uma criança, e nós sofríamos aqui em Teresópolis precisamente, por quê? Porque Teresópolis é uma cidade carente de N coisas, principalmente de uma escola especializada, não existe uma escola especializada. Então, crianças com dificuldades, com problemas, elas teriam que estar em escolas para um nível normal de ensino, de aprendizado. E aí isso trazia, e como traz, porque Teresópolis ainda está diante disso, traz a convivência igualitária de pessoas que, na verdade, acabam tendo desigualdades no aprendizado, porque são dificuldades de aprendizado, enfim, ou por problemas psicológicos, ou por problemas mentais, qualquer problema. E essas crianças, e a maioria delas, sofrem isso, ou ficam sem escola, são afastadas da escola, ou elas estão na escola e vão pulando de escola em escola. E tem outro caso, que é o caso das crianças que ou usam óculos, ou se vestem com roupas diferentes daquelas que estão acostumadas a vestir uma roupa padrão, ou crianças que se manifestam, ou seja, de formas diferentes daquele padrão que tem dentro da escola. E isso tudo é uma deficiência de escola. E é isso que nós temos hoje que encarar. O que nós temos que encarar hoje é isso. Existe o bullying está aí. Era uma discriminação, era um preconceito, hoje ele é o bullying. Hoje ele vem da expressão bullying, valentão. Hoje é o valentão, ele é o melhor que aquela pessoa, ele é o melhor que ele é capaz de tudo para mostrar que aquela pessoa ali que ele está perseguindo não serve, não faz nada, não reage, não presta, não está de acordo com a forma de viver daquele grupo ali. E isso é uma falha escolar. Nós temos uma lei de diretrizes e bases da educação de 96, que em 96 ela é nova, ela é relativamente nova, mas precisa ser modificada em algumas coisas. Nós precisamos criar leis, não contra o bullying, mas leis de regras de funcionamento e adequação das escolas com os seus professores. O problema maior que eu vejo aí, inclusive no país, no mundo, é a questão que falta de investimento na educação, de investimento no que se pode fazer contra a violência, enfim, para que se possa tornar capaz todos estarem adequadamente dentro do mesmo ambiente, aptos a estudarem da mesma forma e estarem
voltados para evitar esse problema. Essa criança que hoje, eu ouço falar, eu comecei o programa, você começou me perguntando, eu estou de frente com isso, com adolescentes, eu ouço meus filhos falarem, olha, fulano saiu do colégio porque estava sofrendo bullying e procurou outro colégio, já saiu do outro colégio, já está em outro colégio. É assim que acontece. O que essa escola está fazendo? Essa escola está fazendo alguma coisa? O que essa escola está fazendo? Né, Denilson? O que essa escola está fazendo? Ela faz? O que ela está fazendo? Primeiro assim, com relação ao que o doutor Marco Aurélio colocou, tem algumas leis que só realmente são leis de recomendação. Aquelas leis que a pessoa faz para aproveitar um momento político e surfar numa onda, então hoje ser contra o bullying é uma onda bacana, porque dá voto. Pô, o cara se preocupou, mas de efetivo pouco. A não ser uma lei do ano passado, não lembro se é do deputado Chiquinho da Mangueira, que ela é coercitiva, ela obriga as escolas a efetuarem a comunicação, torna um ilícito administrativo, se eu não me engano, a não comunicação do ato de bullying dentro da escola. Então a escola pode ser sancionada pela não comunicação, isso é um avanço, né? Porque já coloca a coisa de uma maneira mais clara. Mas gostaria de dizer aos professores, diretores e alunos que estão nos assistindo, que bullying é aquele ato que desonra a dignidade do outro. Seja a colocação de um apelido, seja o empurrão no corredor, seja atos mais violentos, como atentados sexuais, muitas vezes, dentro da escola, seja o ato, por exemplo, de fazer agressão física, todo mundo se reunir para bater num garoto, porque ele virou a vítima preferencial daquele grupo, seja cobrar pedágio para andar no corredor da escola, porque já aconteceu, cobrar pedágio para entrar na escola, porque isso já aconteceu. E isso não começa pelo cobrar pedágio, nem pelo soco inglês. Isso começa no apelido. E detalhe, doutora, isso que a senhora falou é extremamente importante, né? A gente precisa ter uma escola que trate as coisas de maneira especializada. Mas nós estamos também num período de inclusão, né? A gente tem que ter todas as pessoas no mesmo ambiente, sejam elas deficientes disso ou daquilo, o que eu acho muito bonito. Mas acho também que a escola está realmente despreparada. Não tem uma capacitação técnica adequada para que a professora, o professor, o gestor, saiba lidar com o aluno deficiente, com o aluno que tem alguma doença que o torna diferente, o aluno que tem uma opção sexual precoce, diferenciada, que gera uma situação muito polêmica, às vezes, dentro da escola. Tudo isso nos traz uma série de dificuldades de saber como administrar isso. Agora, como eu disse no início, seja o apelido, seja a agressão física, seja o cobrar pedágio, o bullying se caracteriza pela repetição do comportamento. E esse comportamento, se fossem adultos, o senhor sofre na rua, alguém chega para o senhor na rua, chega para a doutora na rua, e lhe chama por um apelido vergonhoso ou vexatório. Isso é crime, doutora. A senhora pode se dirigir, melhor do que eu, vocês dirão, pode se dirigir ao local adequado, fazer o registro e pedir o processo competente de reparação. Então nós vamos para o âmbito do menor de idade. E aí é que entra a situação da gente passar a ver o menor de idade, não como alguém que não responde pelos seus atos, ele responde, deve responder, tem que responder, porque é ato infracional. Até a gente pode colocar aqui, que é importante, numa questão dessa de ofensa, a gente tem um princípio constitucional, né, que uma agressão à dignidade, né, humana, atentar contra a honra, atentar contra a dignidade humana, e a gente tem até o ilícito, né, quando você, por um ilícito, causa dano a alguém, você tem o dever de indenizar. Né? Exatamente. Então nós temos aí, evidentemente, a legislação a amparar esse tipo de atitude. Agora, com relação a leis, que você falou, leis indicativas, meramente indicativas, eu vejo que até nessa lei que você mencionou, em que obriga as escolas a comunicarem, né, essa lei está em vigor, né, no estado do Rio, mas a gente vê pouca aplicação dela porque eu vejo que cabe à escola concluir, discernir sobre se aquele ato determinado foi bullying ou não. Embora a lei traga, defina o que seria, né, acaba ficando a cargo da escola concluir se deve indicar ou não. Mas aí cabe um esclarecimento, desculpe, doutora. É verdade. Porque, olha só, o bullying não é um ato isolado. Então, uma surra que um aluno dê em outro dentro de uma escola, isso necessariamente não é bullying. Isso acontece não é bullying, é verdade. Não, no recreio, uma disputa porque quer comprar um negócio na fila. E houve uma agressão, isso é um ato ilícito. É lógico.
Pode ser um ato Há infracional. que se adotar providência mas de qualquer pode maneira. mas pode não ser bullying. É verdade. Então há que diferenciar o que a gente na escola, quando vai fazer palestra, a gente fala assim, ó, há que diferenciar na escola a indisciplina da falta de educação, de comportamento civilizado dentro da escola, do ato infracional. E dentro do ato infracional, tem que saber, neste ato infracional, o que é bullying, que é o maltrato continuado e repetitivo contra a mesma vítima, e isso é um crime ou um ato infracional pior do que a mera briga gerada, às vezes, por uma tensão. Não, e cada um do corredor. reage, inclusive, de uma maneira. Você pode ser chamado de um apelido e nem reagir, achar que aquilo deixa pra lá e nem pega, né? A gente até brinca, isso aqui nem pegou. Mas pode ser uma pessoa mais sensível àquilo e que naquele apelido ele se ache ultra agredido e aquilo vá somatizando com o tempo, né? Daquela forma e realmente vai acontecendo isso. Eu acho que existe uma coisa importante e fundamental aí para se adotar de providências. São os esclarecimentos. Porque isso começa também dentro do seio familiar, na família. Então, há de se ter, nós não temos aí agora, eles estão querendo aí levantar a questão do desarmamento, que não é isso, estão querendo mascarar, porque o rapaz chegou e atirou em todo mundo, então, vamos aí fazer um plebiscito do desarmamento. Já foi feito, na verdade não foi nem um plebiscito, foi um referendo que a lei, o Estatuto do Desarmamento falava em referendo, se decidiu para não desarmar, então a comercialização das armas existe. O Estatuto está aí, inclusive, limitando muito, e se seguir, acabou, não é qualquer um que vai chegar às armas, mas se chega às armas porque existe a violência, existe a ilicitude e existe o que precisa aí ser maciça propaganda. Não houve uma maciça propaganda na época do desarmamento, a maciça propaganda contra o bullying, esclarecendo exatamente isso, o que é o bullying, como acontece. Denilson falou aqui o que é e como acontece. Então vamos fazer isso a partir da família, porque muitas vezes também a criança sofre na escola porque não tem apoio nenhum na família. A criança, às vezes, até tem um apoio na família, mas também não vai encontrar no colégio. E, às vezes, não tem o discernimento do que é isso. Então, em verdade, nós temos que deixar de lado aí essa questão de nos preocuparmos com outras questões e nos preocuparmos com a educação e com isso. Olha, o que é esse bullying? Como é que vai funcionar? Como é que nós temos que fazer? Como é que nós devemos agir? Como é que essas crianças devem estar preparadas para isso? Isso, inclusive, não precisa de lei nenhuma, o Estatuto, é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que dá essas diretrizes para a gente tomar um norte em relação a isso, né? Então passaria mais ou menos por aí. O que falta é esclarecimento. O remédio para o bullying que seria o esclarecimento. Investimento. Não, o bullying é um monstro de muitas pernas. Não dá para cortar uma perna só, não. O esclarecimento e a atuação da família e da escola são algumas das pernas. Mas a senhora falou na questão do desarmamento e do plebiscito. Eu sou a favor do plebiscito do desarmamento se a gente incluir nesse plebiscito a proibição de games violentos que estimulam o comportamento violento nos adolescentes e crianças. Existe uma irresponsabilidade familiar completa, total, criminosa na questão dos games. Que, aliás, a gente vê aparecendo os games, me lembrando aqui na tragédia lá dos Estados Unidos, Columbine, nessa própria questão de Realengo, o game violento está sempre inserido no cotidiano daquela... Tem uma empresa australiana, não vou lembrar o nome agora, mas é uma empresa especializada em games para jovens. Assim que acabou o massacre de Columbine, eles fizeram um game, reproduzindo o massacre. Então um adolescente lá no seu país baixava o programa e podia entrar na escola fazendo o massacre. Virginia Tech gerou também um game. Tem um game que é acessado por todos. Pergunta a um adolescente que ele vai conhecer, que se chama Bully. Que é exatamente o seguinte, você ganha o game se você for o que pratica o bullying. Então você agride um professor, você ganha tantos pontos. Tem uma garota gorda, você xinga, tá lá o game, para quem quiser ver. E eles gostam de jogar. E esse game é jogado. E eles gostam de jogar, é um problema sério. Um militar americano que ele disse o seguinte, ele é um capitão reformado do exército americano, que ele fez um livro mencionando essa questão do game e de como o game funciona na mentalidade do adolescente. O nome do livro, depois eu posso falar com mais calma sobre isso, para não gastar o tempo. Parem de ensinar nossas crianças a matar. Eu acho que isso diz muito. Ele se referindo aos games. Bom, o assunto tem muita coisa para falar. Palpitante. Nós vamos para um intervalo e a gente já volta com o Denilson, com a doutora Isa, no programa OAB em Foco.
Estamos de volta com o programa OAB em Foco, recebendo hoje aqui Denilson Araújo, auxiliar da Vara da Infância de Teresópolis, doutora Isa. A gente estava falando aqui sobre a questão do bullying e vamos retomar da onde a gente parou. A questão era a seguinte: se o esclarecimento em todos os níveis, e a gente fala de família, dos colégios e dos próprios adolescentes, das crianças, se o esclarecimento se passa por aí, a gente caminhar no sentido de minimizar esse problema ou, utopicamente, encontrar uma solução para ele. Quando a gente fala, inclusive, escola, a gente tem que ter cuidado de falar todos os componentes da escola. Um professor dentro da sala de aula, que óbvio que vê e diz que não vê ou faz de conta que não vê. Muitos dos casos são assim, o professor não relata. Então, esse professor, obrigado a relatar, e aí foi o que o Denilson falou, a escola agora tem que relatar, obrigado a relatar, a levar para o lado pedagógico, enfim, levar para o lado que for responsável dentro do colégio por essa área, e o colégio, então, começar a adotar providências para, na verdade, o que tem que haver é uma ressocialização desse grupo. Esse grupo tem que se ressocializar. Porque quando acontece isso, é um grupo que está desigual, que está dissocializado e que está com problema. Então, se você for fazer uma ressocialização, na verdade é isso. Você vai trazer novamente essas pessoas a um convívio salutar sem essas discriminações, sem essas perseguições. Eu tenho um exemplo muito interessante, eu gosto de falar muito de educação, porque a minha avó foi educadora durante 60 anos da vida dela. Ela teve um colégio no Rio, e ela gostava muito das crianças, e quando ela foi alçada, inclusive a diretora do colégio, ela ficou muito feliz e tal. E ela dizia o seguinte: eu queria ser mais útil a esses menores infratores, a essas crianças que precisam, até porque a escola funcionava em Botafogo e lá nós tínhamos aquelas favelas, Morro Santa Marta e tal. E ela, na época, então, resolveu fazer um convênio, na época eu acho que era FEBEM ou FUNABEM, eu não sei, FUNABEM ou FEBEM que existia, FUNABEM, né? E ela fez um convênio de trazer algumas daquelas crianças para o colégio. O que aconteceu? Não deu, não teve condições. Porque as crianças que lá estudavam saíram, foi uma evasão enorme, e essas crianças que vinham da FUNABEM, pouquíssimas se ajustaram à situação da escola. E aí é uma preocupação grande que a gente tem, porque eu outro dia estava lendo uma reportagem e se diz o seguinte: a cada criança que nasce, uma será delinquente. A cada uma que nasce, uma em contrapartida será delinquente, devido ao meio em que nasce, à falta de oportunidade, às situações de preconceitos que ela começa a viver, enfim, são questões que levam a isso. E aí a gente vai para aquela questão: é só esclarecimento? Mas também uma mudança de conduta que a gente precisa ter, mundial, na verdade, a nível de Brasil nacional. Nós precisamos mudar os conceitos e colocar na frente a educação, a família. Isso é fundamental. Hoje, que se tem propagandas em relação à estruturação da família. Hoje eu ligo a televisão e vejo uma novela achando bonito uma separação, achando bonito uma briga entre pai e mãe, uma criança assistindo, mostrando a violência estampada ali. Hoje eu ligo uma televisão e vejo numa sala de aula uma criança que bate a porta e sai e responde ao professor. Quer se educar, mas tem que se educar mostrando mais claramente que aquilo é nocivo e não que aquilo faz parte da normalidade. Na verdade, o que as televisões e a mídia têm demonstrado é isso. É que isso é normal, tudo isso é normal. Hoje é normal um pai e uma mãe brigar, separar, discutir. Ah, meu pai não está certo, ele separou. E aí, né, eu ouvi outro dia uma criancinha de 5 anos falando: meu pai e minha mãe têm a guarda compartilhada. Né? Então, é uma coisa assim que esses são, na verdade, são valores que nós temos que resgatar. Precisamos resgatar valores. Claro que ninguém quer aquela mulher Amélia, né? Não é isso, nada disso. Homens e mulheres, graças a Deus, somos iguais. A nossa Constituição de 88 veio, evoluiu, trouxe grandes mudanças. Nós temos que acompanhar essas evoluções, mas que dê aqueles valores, os valores de casa, de você estar junto com o filho, de você, de repente, você não pode fazer todas as refeições com os filhos, mas você, uma refeição, um almoço, que seja um jantar, que seja um lanche, que vá buscá-lo no colégio, que a escola incentive que esses pais venham à escola participar de alguma coisa. Enfim, esclarecimentos que não são só esclarecimentos, são ações também que façam com que a gente veja que, olha, quando eu vejo meus filhos dizendo: nossa, estão fazendo bullying com aquele fulano. E elas vão lá
quando é um grupo que conhece, que sabe, vão se contrapor àquela situação. Acontece, graças a Deus acontece isso. Mas a criança que tem essa oportunidade e o esclarecimento para isso. Foi bom, doutora Isa, falar em ações e esclarecimento. A gente teve nessa semana, como a gente comentou há pouco, um movimento, né, de jovens, de estudantes de Teresópolis, se manifestando publicamente na praça, né? Existe até o Denilson lá falando. Com relação a essa questão, né? E o Denilson podia esclarecer para a gente como é que se deu isso, porque isso efetivamente é a própria juventude, né? São os próprios estudantes se manifestando com relação ao problema. Isso faz parte desse esclarecimento. Como é que foi isso, Denilson? Isso começa há 4 anos atrás, quando começam a surgir esses problemas na vara da infância, e as escolas, você tem ideia do nível de falta de esclarecimento da escola? Ligavam para a vara da infância assim: o aluno tacou apagador na cabeça da professora, o que a gente faz? Ligavam na escola dizendo assim: olha, o aluno pegou, ele cuspiu em cima da carteira porque foi repreendido, saiu da sala, o que a gente faz? Isso não é pergunta que se faça. Quer dizer, a escola tinha perdido e perdeu ainda hoje completamente o senso de autoridade que ela deveria exercer. Então a doutora Inês, diante disso, ela determinou um ciclo de palestras. Eu fui pessoalmente a várias escolas, eu fiz mais de 200 palestras no ano de 2008 e começo de 2009. Ia várias vezes fizeram 6 palestras no mesmo dia, que era para falar para pais, alunos, professores. E aí era para esclarecer para os alunos: olha, vocês não podem fazer tudo. Para os professores, vocês também não podem fazer tudo, mas não podem deixar ser afrontada a sua dignidade, que é valor constitucional. É verdade. E dizer para as famílias: olha, vocês têm que educar seus filhos, não é a escola que tem que educar seus filhos. Na verdade, a educação é de vocês. A escola passa conhecimento, que é uma especialização dentro do processo educacional. Passa conteúdos e contribui para a educação civilizatória do seu filho, social. E quando isso tudo foi feito, melhorou em muitas escolas o ambiente. Mas eu percebi que ainda continuava precisando de alguma coisa. Aí foi quando, sentando com a doutora Inês, nós conversamos, chamamos a Secretaria de Educação da época, porque a Secretaria de Educação atual, infelizmente, não apoiou o projeto. Chamamos as escolas privadas, a coordenadoria, e falamos: vamos criar um projeto para que os jovens sejam protagonistas disso. E aí criamos, no final de 2009, o projeto Conselho Juvenil. São alunos que são escolhidos por escola, um titular e um suplente, se reúnem na vara da infância e eles começam a debater o que fazer. Esse grupo conseguiu algum sucesso ano passado, realizou o primeiro congresso estudantil da cidade de Teresópolis, e o trabalho abnegado daqueles pioneiros, jovens, que hoje são conselheiros honorários desse grupo, eles conseguiram uma adesão muito grande dali para frente. Tanto que o conselho, que terminou o ano com 9 pessoas no ano passado, hoje conta com cerca de 35 conselheiros juvenis. E a gente estava trabalhando para fazer o segundo congresso estudantil, que ocorre em junho. Aí vem a tragédia de Realengo. Eu estou sentado para almoçar, não consegui comer quando eu comecei a ver aquilo. Aí eu comecei a ligar para uma conselheira e falei: olha, aconteceu isso em Realengo, você está sabendo? Liguei para outra: aconteceu isso em Realengo, você está sabendo? E automaticamente, só de tomarem conhecimento, os jovens se reuniram na vara da infância. Começaram a chegar de todos os lugares. Gente de Albuquerque, gente da roça, gente de tudo que era lugar, se reuniram na vara da infância, não tinha nem lugar para fazer reunião, que era dia de audiência. E ficaram em pé, todo mundo entupido na minha sala, gente chorando: o que é que vamos fazer, o que é que vamos fazer? O que vocês querem fazer? Vamos fazer uma manifestação. E assim, muito rapidamente, de quinta-feira, final do dia, para segunda-feira de manhã, eles conseguiram fazer uma das coisas mais lindas que eu, que milito em política, militei em política há muitos anos, militância social há muitos anos, uma das coisas mais bonitas que eu vi, que foi reunir 400 jovens, 350, 400 jovens na rua, para uma passeata e um movimento, para eles gritarem contra o bullying, em solidariedade contra os colegas. E ver o discurso desses meninos, maduro, dizendo: podia ser um de nós é que temos que mudar. E sabe o que é bacana da manifestação? Eu falava para eles: olha, vocês... Porque nas reuniões a gente levou militantes estudantis, né, de épocas passadas, do período da ditadura, do período do Fora Collor. Pretendemos ver se trazemos no Congresso o Vladimir Palmeira, o senador Lindbergh Faria, para falar com os meninos. E eles sempre olham para essa geração encantados, né? Nossa, derrubaram o presidente. Nossa, enfrentaram a ditadura. Eu virei para eles naquela quinta-feira e falei: olha, está aí a ditadura de vocês. Está aí o Collor de vocês. E sabe quem é que vocês têm que derrubar? O comportamento de vocês mesmos. E eles compraram essa bandeira com vigor, com uma beleza. E aí foi aquela manifestação linda e que resultou na reunião do último dia 15,
que eu acho que vem mais coisa bacana por aí da parte que desses jovens. realmente foi estarrecedor. A gente olhando, foi mais ou menos assim a imagem que eu tive, eu comparei, a derrubada das Torres Gêmeas nos Estados Unidos, foi a mesma coisa. É verdade. A gente olhava assim e dizia, meu Deus, isso verdade. não está acontecendo, a gente não acredita e tão pertinho da gente aqui em Teresópolis. É verdade. Né? Porque é ali embaixo. Deixa eu te perguntar, Denis, a média de idade desses jovens nessa manifestação? Você falou. Olha, não dá nem para dizer uma média, eram adolescentes. Nós tínhamos Todos adolescentes, essa todos adolescentes, todos entre 12, os mais jovens, tinha uma escola que tinha muitos meninos de 12 anos, mais de 30 meninos de 12, 13 anos, até meninos de 17, muito poucos, de 18, que estão atrasados ali na escola e tinham 18 anos. Mas o bonito é isso, é ver esses meninos. E outra coisa muito linda que o projeto está conseguindo, é que o primeiro trabalho do Conselho Juvenil, quando começamos em 2009, foi se botar juntos um menino que estudava no Colégio São Paulo, outro que estudava no Jorge Mas, com um garoto do Seron, com um garoto lá do Estadual e outro do CIEP. E esses meninos, quando chegaram, sentavam separados. Porque há bullying entre as escolas, há bullying nos ônibus da cidade no transporte. Quando o menino de uma escola particular, ele entra, ele sofre bullying da escola pública. E vice-versa. E aqueles meninos, quando começaram a trabalhar juntos, depois de 2, 3 meses de trabalho, eles começaram a ver que podiam ser companheiros, que pertenciam à mesma coisa, que é a categoria de estudantes, que é uma categoria social na sociedade, e que podiam fazer algo juntos. Viraram grandes amigos, parceiros de luta, e são parceiros até hoje. Tanto que os honorários do ano passado já estão na faculdade. Estão vindo esse ano ajudar esses outros a fazerem esse trabalho. Você vê que beleza, né? Então, a gente está aí formando pode dizer, uma geração saudável de militância consciente em Teresópolis? Com certeza. E posso te afirmar que de metade desses 30 e tal conselheiros que nós temos, eu fiz uma pesquisa. Quem aqui já sofreu bullying? Metade, mais da metade levantou a mão. E eu pedi alguns relatos. E alguns dos relatos de bullying eram muito, muito, muito graves. Agora, esses meninos fizeram uma coisa bacana. Eles estão lutando contra o que eles sofreram para que não aconteça com outros. E essa é a reação positiva. E aí o adolescente que eventualmente estiver assistindo, o pai de adolescente que está assistindo, viu aquele fio arredio em casa, começou a piorar a nota, começou às vezes a ter aquela urina noturna que não tinha mais, começou a ter um comportamento estranho. Fica evitando de dar bronca no filho, fica evitando de conversar com a orientadora pedagógica achando que a culpa é só do seu filho. Procura ver se ele não é vítima de bullying. Procura ver se a escola está tratando adequadamente, como a doutora Isa falou, a situação a ponto de resgatar esse jovem. Porque o bullying causa vítimas nos 3 lugares. É a vítima que sofre o bullying, que pode ser o resto da vida alguém que vai ser um condenado pela existência ao sofrimento eterno, e ninguém nasceu para isso. Como diz Caetano, a gente nasceu para brilhar. É o cara que pratica o bullying, que pode consolidar um comportamento de agressão, e vai ser um agressor de mulheres amanhã, um agressor de crianças, até um abusador de crianças. E é o cara que assiste e não faz nada. Que não sabe que pode fazer nada. Então eu diria para quem estiver nos assistindo, você que é vítima de bullying, ou pai de criança vítima de bullying, mande reagir. Vá ao Conselho Tutelar denunciar, vá à Vara da Infância, denuncie a direção da escola. A direção da escola que tem conhecimento, inclusive, mesmo antes da lei do Chiquinho da Mangueira, é ilícito, é crime não avisar a ocorrência de maus tratos no ambiente escolar. Então, a escola que estiver se omitindo da denúncia do bullying, ela está cometendo crime. Evite preservar aquele aluno pagante só porque ele é autor de bullying. Ele tem que ser expulso da escola, tem que receber a reprimenda adequada, reprimenda judicial. E a gente tem aí, conforme você falou, as vítimas, né, do bullying. E a gente, acho que pode dizer que o adolescente que pratica, né, o autor do bullying, ele vai ser um adulto violento, né, e o que sofre pode ser um adulto depressivo, né, o que assiste e não faz nada, isso pode gerar nele uma depressão, algum sentimento assim. Não, e o senso social, doutor, de que eu não posso mudar as coisas. Então. Por que a gente reclama do seguinte, está essa situação na cidade, né? Os blocos anteriores do programa discutiram a situação da cidade, a questão política, a CPI, tudo isso. E sabe o que nos preocupa mais do que qualquer outra coisa? Eu não estou aqui dizendo das lideranças como a OAB, lideranças institucionais, a sociedade civil que está aí como liderança. Mas cadê as jovens lideranças, as novas lideranças, para nesse momento estarem dirigindo os caras pintadas que houveram lá na época do Collor. Exatamente, dizer, né? Eu me lembro, a Cinelândia, eu estive lá, eu tinha 18 anos e estava lá, e sem medo.
e QD. Realmente, isso é a democracia. Uma pequena parte, aí eu posso testemunhar, uma pequena parte, a gente tem aí, a gente chama de garoto, né? Não são nem tão novos assim, né? Mas a gente tem visto alguma atuação, né, do pessoal principalmente da faculdade, né? Mas está pequena. Está pequena, tem sem que dúvida. Ser maior. Numa cidade como Teresópolis. As pessoas têm que ter mais vontades e têm que estar mais voltadas para isso. Na verdade, essa questão da democracia, ela tem que ser mais debatida, ela tem que ser mais mostrada. O que é democracia? Tem que dizer para ele, olha, vem cá, o que é democracia? O que eu posso fazer na democracia? A democracia é você tomar decisões políticas importantes. É o povo, é você, povo, tomar. Você tem que tomar. Você tem que agir. E decisões políticas, essa é uma decisão também política. Ao invés de a gente ficar levando para outra questão aí, ó, seu senador José Sarney, né, aquela coisa toda, em vez de deixar levar para negócio de desarmamento, não é nada disso, não. Desarmamento nós já decidimos. Não que, pelo menos até então, vamos deixar. Ninguém quer ser desarmado. Mas tem lei para isso. Agora, o que nós temos que discutir é esse bullying, é isso aí, essa violência nas escolas. Essas crianças que estão, esse rapaz. Eu tive a oportunidade de assistir os vídeos e fiquei horrorizada o vídeo dele. Doutora, a senhora mencionou, permite, porque a senhora mencionou a questão das torres gêmeas. E o menino falou nas torres gêmeas. Falou. Ele queria derrubar o Cristo Redentor. E que o rapaz, parece que foi a mesma coisa, deixou também escrito alguma coisa parecida em relação ao corpo, né? Com relação exatamente. Com relação aos massacres em escola, nós temos que perceber o seguinte. O jovem hoje, no mundo de drogas, no mundo de que todo mundo pega todo mundo fica com todo mundo, a menina que não ficou com 10 meninos até os 15 anos, ela é praticamente a BV, a boca virgem, aquelas coisas de adolescente. Rotuladíssima, é verdade. Rotuladíssima, enfim. Então esses meninos precisam se expressar de alguma maneira. Aí surge aquela história do restart, como é que chama? Do pessoal do cabelo lambido. O emo, todo esse negócio que acaba também tudo virando bullying entre eles mesmos e tal. E aí o que acontece? A violência hoje, ela virou uma forma de expressão estética. Do ponto de vista estético, houve até um poeta muito irresponsável, que quando houve o atentado nas Torres Gêmeas, ele fez um xiste poético que foi assim, Obama nas alturas, que é um xiste com a expressão bíblica Hosana nas alturas. Isso foi de uma irresponsabilidade tamanha. Agora, revelava ao mesmo tempo que aquilo tinha uma estética. Do ponto de vista de combate ao imperialismo americano, é evidente que Obama conseguiu um gol que até hoje não foi superado e não será. Porque esteticamente aquilo é estarrecedor. E esses meninos todos dos massacres em escolas, eles cometem atos que têm uma estética. São planejados. São feitos como games, são feitos como jogos de cinema, como cenas de cinema. O atentado de Virginia Tech, por exemplo, o matador de Virginia Tech, aquele coreano, ele repete algumas das cenas de um filme coreano muito violento, que foi um sucesso no mundo inteiro. E é sempre assim, né? É sempre assim. Você vai ver, tem alguma coisa similar. Exatamente. Então entra, e nos últimos, vamos dizer, 30, 40 atentados, porque a soma já é essa, esses atentados repetem o comportamento estético baseado naquele comportamento matriz. Então aí é que entra a influência da mídia eletrônica, que a senhora falou tão bem, sobre os nossos jovens. E a responsabilidade que os pais e os próprios jovens têm que ter com relação aos games. Eu mencionei no outro bloco, só para finalizar essa participação, a questão do capitão que escreveu um livro, Parem de ensinar nossas crianças a matar. Esse capitão, o livro não foi lançado no Brasil ainda, certamente por influência da poderosa indústria de games e de mídia eletrônica no Brasil. Ele foi um dos responsáveis por fazer o treinamento de dessensibilização do exército americano que vai ao Vietnã. Como é que você pega um garoto de 17, 18 anos e chega para ele e fala, olha, mata aquela pessoa lá? Não mata, não atirou antes, não sabe como fazer. Então eles faziam jogos hiperrealistas, com ambientes hiperrealistas, e foram gerados pelo exército americano para treinamento de E vivem aquilo na realidade como se fosse a realidade. Esses jogos, quando o capitão se aposentou e foi verificar como é que eram os games, ele falou, gente, isso é o que a gente fez para ensinar a matar no Vietnã. Então, pai e mãe, dentro da sua casa hoje, você pode ter um garoto que está ensinando a matar no Vietnã. É verdade. E pode mesmo. Essa é uma questão seríssima. E eu vi assistir até ontem assisti uma entrevista em que um dono de uma livraria disse o seguinte, a criança que lê é aquela que teve os seus pais lendo. Então,
se a gente mudar esse costume, se o pai evitar que aquela criança jogue esses jogos, tenha acesso a esses jogos violentos, que participe e faça com que ela, de repente, leia mais, use o computador até para um lado, né, mais educativo, né, que é muito bom, o computador é muito gostoso, a gente aí, nesses sites de relacionamento, a gente se relacionando com os amigos, encontrando amigos de infância, tudo muito bom, funcionando bem. Então, se fizer isso, se a gente assumir essa responsabilidade e essa postura, pais, colégios, educadores, isso vai funcionar. Eu acho que isso falta e tem que ser para ontem. Não é para amanhã, não é para ontem. Com certeza. Bom, a gente tem aqui a limitação do tempo. Agora, esse tema, eu gostaria até de colocar a proposta que a gente voltasse a discutir esse tema. Tenho certeza que vocês... Tem muita coisa ainda para falar. Não é? Teriam muita coisa para falar e tenho certeza que quem está assistindo gostaria também de ouvir muita coisa. Mas a gente tem essa limitação. E vamos encerrando esse programa da OAB em Foco. E eu não posso deixar de agradecer a doutora Isa por ter aceitado o nosso convite. Obrigada. Doutor Pereira, um abraço. Por ter me cedido, obrigado por ter emprestado a doutora Isa para a gente. O doutor Pereira, que com certeza é uma personalidade da advocacia, uma personalidade de Teresópolis. Vai aqui o nosso abraço, Obrigada. Que tenho certeza que é um abraço da OAB como um todo. Denilson, também agradecer a ele, que nessa correria, né, de 6 palestras por dia e correria sempre. Não vou agradecer a doutora Inês por ter cedido você, mas também a gente manda um abraço, sem dúvida, né, para a doutora Inês, que é outra personalidade, não só do mundo jurídico de Teresópolis, mas da cidade como um todo. Vamos ficando por aqui e um abraço para todos. O programa OAB em Foco.